como a garrafa que vocês tiverem, vocês podem utilizar. Aí eu vou cortar o fundo dela. Cortei o fundo. Então esse aqui eu vou enterrar. Aqui vamos imaginar que seria a superfície do solo, ele vai ficar na altura da superfície do solo. E aqui dentro eu vou colocar uma suspensão para que os insetos caiam e eles fiquem aqui, eles não saiam daqui. E aí para isso, vocês vão pegar, mais ou menos vocês podem fazer a olho mesmo, uma quantidade de água. Vou colocar aqui pela metade, vou colocar essa quantidade aqui. Então mais ou menos quanto tem aqui? Vamos colocar... Tem quantos? Aqui tem mais ou menos 5,5 de água. Então vou colocar 11, completar 11 centímetros com álcool. Então é uma solução 1 para 1, álcool com água. Então aqui é um álcool puro. Pronto. Fiz essa suspensão 1 para 1 de álcool com água. E agora eu vou colocar a olho mesmo, detergente, ou eu posso pegar, se tiver sabão, cortar um pedaço de sabão, colocar em água quente, diluir na água quente e essa água de sabão misturar. O objetivo do sabão, lembre que o espalhante adesivo é feito de uma substância à base de sabão. Para quando eu vou colocar isso aqui dentro da armadilha Pitfall. E aí vocês vão deixar 7 dias. E é essa suspensão sobrando, vocês vão monitorando, porque agora nós estamos num período de seca e o material, a água, ela pode evaporar. E aí depois vocês vão adicionando mais água à medida que vai passando o tempo. A cada 2 dias dá uma olhada, enfia um palito de churrasco para observar se não acabou a água. Então não deixem a armadilha sozinha, por muito tempo e monitorem essa quantidade de água. Então eu vou enterrar isso aqui no solo e vou despejar até metade mais ou menos dessa suspensão. E aí eu coloco o detergente nessa mistura 1 para 1 de água com álcool, mas com o objetivo de quebrar a tensão superficial quando o inseto cair. O inseto vai cair e ele fica preso, aderido, o inseto ou qualquer organismo que caia, ele fica aderido nessa suspensão, tá? Então formou uma espuminha, é mais ou menos essa é a quantidade de sabão, detergente que vocês vão colocar dentro da armadilha. Então eu vou pegar essa suspensão agora, eu vou para o campo e vou mostrar para vocês como que a gente instala a armadilha. Meninos, então agora a gente vai instalar a armadilha Pitfall. Pode ser inchado, pode ser pá. Eu vou cavar um buraco de uma maneira que eu consiga. Lembrem que a garrafinha eu deixo com a tampa e não furo a tampa, tá? E aí eu vou cavar um buraco na profundidade da garrafa que eu tenho. E aí esse solo depois eu vou utilizar para tampar e deixar rente à superfície. Os tipos de solo onde vocês vão armar, é importante que vocês marquem com GPS, as coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Cada aluno vai ter um ponto diferente. E aí vocês vão deixar os locais aonde vocês vão instalar a armadilha. Eles podem ser de pastagem, pode ser em área de agricultura, pode ser um jardim da casa, mas lembrem, o objetivo dele é deixar num espaço para tentar verificar a abundância, que na verdade seria a quantidade de organismos depois de 7 dias que vocês vão quantificar, formigas, de lesmas, de organismos que caírem aqui dentro da armadilha. E depois vocês vão utilizar esses dados, o dado de uma armadilha só, seria uma repetição, e calcular os índices de diversidade no programa que eu deixei lá no Moodle para vocês. Nós vamos aqui à instalação da armadilha.
Então, tá vendo? Cavando o buraco. Vamos ver se já cai. Ó, pode se aproximar. Então a garrafinha já está na altura, mais ou menos. E aí é importante que a armadilha ela não sofra, às vezes animais virem derrubar ou destruir, né? Num pasto, por exemplo, é importante botar algumas estacas, alguma coisa ao redor, para que não... Às vezes o boi, ele vê essa parte plástica enterrada, ele puxa da terra e destrói a armadilha, tá? E aí se cair um pouquinho, né, não jogar terra dentro, né, da armadilha, obviamente. Mas às vezes cai, suja com poeira. Vocês vão encontrar uma solução às vezes com alguns grãos de areia. Vou pegar aqui do lado. E aí é importante que vocês deixem a boca da garrafa mais ou menos na mesma altura do solo. Estou pegando uma outra terra aqui do lado. Pode fazer com a mão, eu tô com essa pazinha, mas porque eu tenho aqui ela para uso. E aí tirem esses resíduos, deixem mais ou menos uma superfície lisa. Se tiver detritos de folhas, de plantas, então dá uma limpeza mais ou menos próxima e deixa só solo ao redor da armadilha. E aí se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas armadilhas, tambores, com um diâmetro muito maior que esse. Então quanto maior o diâmetro, maior a quantidade do organismo, maior é o tamanho do organismo que pode cair, né? Tem alguns estilos de armadilhas como essa, que são para animais maiores, né? Com profundidades maiores, e aí é uma estratégia, vai depender do objetivo de cada um. Pronto, coloquei a armadilha. E aí mais ou menos até metade da garrafa, essa solução de álcool 1 para 1, água e com uma porção a olho que a gente colocou de detergente, pode ser 1%, 2% se quiser calcular, ou faz a olho, e eu vou despejar até metade da garrafa, né? Olha aqui como que ficou. E eu vou deixar agora isso aqui por um período de 7 dias. Ó, tá vendo? Já tem uma formiga andando por aqui. Ela provavelmente vai cair, vai ser atraída e depois a gente vai quantificar. Eu vou arrancar essa garrafa, vou passar, pode ser uma dessas peneiras que vocês usam para chá, e aí vocês vão separar os diferentes grupos. Se vocês verificarem diferentes tipos de formiga, formiga A, não precisa nem dizer o que é. O que a gente precisa é um número. Formiga A teve 15 indivíduos. Formiga B, 20 indivíduos. Centopeia, 7 indivíduos. E aí vocês vão quantificar, olhar o que for diferente. Se você não souber o nome, não tem problema, porque na estatística, né? Mas se souber, ou vocês colocam as fotos e a gente vai tentar dizer o que é lá dentro do grupo do WhatsApp. Ou enfim, daí na hora de fazer os gráficos vocês podem tirar dúvidas ou conversarem entre vocês. O nome científico não precisa, mas o nome comum na hora de montar, para vocês terem um cenário do que é a diversidade local, né? Lembrando que isso aqui ele é feito com repetições. Então se é uma área que você quer caracterizar, é importante que você tenha repetições dessas armadilhas enterradas, em que você vai quantificar a população de organismos que existe nesse talhão, nessa área. Então é tudo proporcional, igual uma mesma metodologia que a gente tem para análise de solo, que a gente necessita de uma quantidade de amostras
para representar o talhão. Então da mesma forma essa armadilha pitfall. Então aqui vai ficar por 7 dias e depois eu vou recolher e vou ver a quantidade de organismos que existem aqui, tá bom?